Queridos amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, da Pós TV 247, hoje, 16 de novembro, nós nos encontramos para beber da fonte da vida, das esperanças e dos caminhos possíveis. O tema do nosso encontro hoje é a responsabilidade socioecológica e eu coloco na economia de Francisco e Clara. Porque vocês já ouviram falar da economia de Francisco e Clara aqui comigo, nos outros programas, com Ladislau Dobor, com o nosso querido Mauro Lopes, mas eu coloco isso porque há dois ingredientes fundamentais que nos alavancam nesta semana. O primeiro é as eleições que nós vivemos neste domingo, fruto de muita luta árdua de movimentos populares, de organizações da sociedade civil, de terem sua voz, sua vez e seu lugar nas câmaras dos vereadores ou também nas eleições municipais. Há um Brasil ressurgindo, insurgindo-se contra toda violência que nós estamos vendo há alguns anos sendo estabelecida como política de governo. Nós vimos mulheres, mulheres negras, jovens periféricos, juventude trans, juventude indígena, ocupando espaços de poder nas câmeras de vereanças desse nosso país, esticando o tecido da democracia para serem aceitas as falas e serem aceitas os seus lugares, seus territórios. Por isso, esse lugar, territórios, pessoas, é um ingrediente para a gente conversar hoje, que faz hoje a nossa democracia ter um mínimo de esperança. E um segundo é de onde eu tirei essa inspiração para esse nosso Paz e Bem. No próximo 19, 20 e 21 de novembro, agora, quinta, sexta e sábado, nós teremos no mundo inteiro o evento chamado A Economia de Francisco acontecendo. O nosso querido Papa Francisco, no dia 21, no encerramento, falará para todos os jovens e todas as pessoas do mundo. Além desse encontro, nós teremos espaços de diálogos das juventudes, são mais de 2.000 jovens, pessoas de todo o mundo engajadas. E nós teremos na sexta-feira, às 10h10 da manhã, um momento muito especial organizado pelos brasileiros, um grupo de brasileiros, que é esse tema do nosso encontro do Paz e Bem de hoje, né, a responsabilidade socioecológica, somado com a presença de Leonardo Boff e do padre Wilson Gro, que eu já falei aqui no programa Paz e Bem, né, querido padre Wilson, que trabalha em Florianópolis, Santa Catarina. Esses dois nos falarão sobre isso e serão provocados pelos jovens a nós construirmos este grande movimento pela economia de Francisco e Clara. Mas o que nós estamos combatendo? Para onde nós estamos indo? Como semeamos nossa espiritualidade neste tempo tão dolorido? Há um modo de fazer pensamento no sistema econômico capitalista neoliberal, né? Que é a partir da totalidade, dos lugares fixos, do pensamento único, que se sobrepõe a todas as ideias e que cria as ignorâncias que a gente vem vendo aí nas nossas ruas, não é? Intolerância com o povo sem teto, intolerância com a diversidade, racismo, preconceito, violência de todas as formas. Essas são matrizes do pensamento capitalista, né? Uma violência sistêmica, né, de quem construiu lugares fixos, os lugares do racismo, os lugares que é a supremacia branca, né? Os lugares do patriarcado, que é a supremacia masculina, os lugares da cristandade, que é a supremacia de um Deus bélico. E hoje, ou há muito tempo, nossos povos vêm construindo alternativas que se fazem nas frestas, nas brechas, nas fissuras do dia a dia. É como olhar o sol por uma janela com cortina, né? Você consegue perceber ali as frestas que se colocam na nossa realidade. E isso, essa janela que entra frestas de luz, nos ensina a ver a vida por algumas perspectivas. É o que a juventude
preta, pobre, periférica fez nessas eleições, aparecendo muitas mulheres, muitos jovens nas eleições, mostrando que é possível ocupar. Há uma espiritualidade rebelde que passa pelo corpo dessas mulheres, pelo corpo dessas juventudes e que mostra o território no qual elas pertencem sendo colocado diretamente onde? Nas câmaras, nos espaços de representação política. Isso é profundamente forte. E isso são espaços de interações que foram gerados, espaços de encontro, como nos diz o Papa Francisco, e que de algum modo nos colocam nos verdadeiros conflitos que nós precisamos enfrentar. E é óbvio, isso gera uma profunda insegurança, porque nós estamos falando de um lugar de combater a normalidade ou a normatização da sociedade que o capitalismo tanto se interessa em construir. Por isso, significa se livrar de um conjunto de normas, né? Que estará instalado por meio de uma orientação, a orientação neoliberal, né? Essa jaula de aço que o sistema capitalista criou para a dominação de cada dessas pessoas. E o único caminho nós estamos vendo nas urnas, nós veremos aí nos jovens discutindo a economia de Francisco do Papa. O único caminho é criar formas de legitimação de contracondutas. Nos colocarmos contra isso que já existe, mostrando outras formas de ser e estar. Apresentar uma luta contra os procedimentos próximos que nos constroem aí e que nos fazem sermos o que somos nesse sistema. É importante que a gente não construa, a partir disso, modelos esperados pela sociedade. Não é verdade? Se a gente pensa que muita gente é engolida com o discurso social pelo capitalismo, é exatamente isso que a gente fala. Precisamos superar essa lógica. E isso nos aponta o comum. As pequenas interações que não são mediadas pelas grandes narrativas, né? Micro-relações, micropolíticas, mas que sejam atravessadas pela totalidade exposta na diversidade, no anticolonialismo, nas narrativas de corpos e seus territórios. Vejo o quanto a gente precisa cada vez mais aprender com os quilombos culturais periféricos que existem, aprender com os coletivos feministas, com as mulheres, com as associações de moradoras, moradores. É necessário convergir esforços para entender o que os corpos e o que os territórios têm a nos dizer. Isso me faz lembrar da profunda radicalidade que tem os coletivos, mandatos coletivos que a gente viu nessas eleições. Grupos, pessoas propondo, fazendo-se. Isso é muito importante. Um segundo ponto são as espiritualidades libertadoras. É necessário atentar para isso. E aí eu lembrei de um texto que eu fiz com o querido Chico Alencar, que ontem, foi eleito vereador para a cidade do Rio de Janeiro, o grande Chico Alencar, e nós escrevemos sobre fé e política neste livro, A Mística do Bem Viver. E tem um trecho muito importante aqui, que nós dizemos: por acaso você já viu numa madrugada fria o movimento de sem-tetos ocupando espaços ociosos estocados para a especulação? Foi aqui, com o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, que vimos. Era madrugada de sexta para sábado na periferia de São Paulo. Centenas de famílias pulavam o muro e puxavam a lona preta e os bambus para assentarem o direito à moradia. Esses movimentos invariavelmente os conectava com a história de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que atravessam a história nessa luta. Ao final, ainda na madrugada, o padre e o pastor, que solidários ajudavam a ocupar, sobem no banquinho, rezam, leem um trecho da Bíblia, buscando conectar a espiritualidade do seu grito, porque naquela noite, o sem-teto eram palavras encarnadas, fazendo de todos verbo semente, tomados pelo radical apelo que surge da conexão
entre a fé e a política, entre a espiritualidade e a libertação. Esse movimento, como vários outros dos deserdados da terra, dos humilhados, das humilhadas, ofendidas e ofendidos, é a adesão a Jesus e ao seu seguimento. O Deus feito homem, condenado à morte pelo poder político do Império Romano. Obviamente, se partimos do pressuposto que para haver revolução é preciso incluir a dimensão espiritual, Martin Luther King nos dirá: é necessário construir uma revolução de valores. Esse trecho nos ensina muito de como construirmos um tempo novo. É a partir da responsabilidade ecológica social, ou da corresponsabilidade. Percebermos a espiritualidade, percebermos a narrativa dos corpos e seus territórios, percebermos que na prática da territorialização, de entendermos e nos embrenharmos com as pessoas, está um tecido místico que nós começamos a pisar, conhecido como chegar, amar e fazer, né? Com as pessoas que se relacionam visceralmente com as suas esperanças, com as suas dores, e constroem condutas e pensamentos leves a perceber que as pessoas são sistemas econômicos desterritorializados por esse sistema econômico atual, o capitalismo. É necessário, portanto, nós, lutadores e lutadoras, nos aterrarmos nas lutas com povos, sujar as mãos com o trabalho comunitário, propor pactos, reunir os diferentes, realmar, portanto, as periferias. Esse é o chamado do Papa Francisco para a economia, que nos envolve num grande pacto social e econômico. Reconstruir a utopia. E assim nós construímos novas formas de sociabilidade. Essa dimensão, exposta numa espiritualidade libertadora, nos leva a construirmos com alegria a corresponsabilidade. Eu ainda afirmaria que esse é o grande caráter do encontro da economia de Francisco e Clara. A alegria que reina nessa grande praça, nessa grande espaço de partilhas e de construção de alternativas a esse sistema. Uma verdadeira festa, com espaço, inclusive, para manifestações e performances, como a gente vai ver nos próximos dias, mas que ninguém se angustia por ninguém que tem que lutar para suas ideias e propostas prevaleçam sobre os demais. A gente está construindo um processo de pacto onde o grande segredo está na escuta e em nos enlamearmos, como diz o Papa Francisco, com a vida real do povo. Por isso, cultivando a espiritualidade libertadora, territorializando-nos na vida do povo, nos enlameando na vida real, a gente constrói uma economia para todos, para todas. Construímos a ideia de bem comum, essa narrativa que nos aponta novos pactos para construirmos assim uma nova estrutura. Partirmos para um novo tempo social, para um novo tempo econômico. Então, a esperança que vem das ruas e que se foram depositadas nas urnas, e agora, com a articulação da economia de Francisco e Clara no mundo, que a gente saiba ir ao encontro daqueles que precisam conviver conosco para que a gente possa realmar nossas práticas. Quem é de fato transformados realmente somos nós, porque aprendendo com o povo, a gente aprende o caminho a ser tomado. Essa é a verdadeira responsabilidade social ecológica. Nos enlamearmos na vida do povo e cultivarmos o cuidado da casa comum. Meus queridos, minhas queridas, paz e bem, que a gente possa ter uma semana revolucionariamente cultivável na vida de todos e que possa sair de nós essa inspiração para novos tempos possíveis. Paz e bem.